Que Alvo Dumbledore é um exímio grifinório, isso simplesmente não tem discussão, marotos. Porém, você já parou pra pensar, e se o Chapéu Seletor tivesse mandado ele pra outra casa, hein? Pra qual casa Alvo Dumbledore teria ido? Bom, marotos, vem comigo que é isso que a gente vai debater nesse vídeo aqui, bora! Fala, marotos, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. E galera, seguinte, Alvo Dumbledore nasceu em 1881 e em 1892, aos seus 11 anos, ele ingressou em Hogwarts como todos os outros bruxos jovens. Na sua primeira noite no castelo, ele foi selecionado para a casa de Godric Gryffindor e ali começava a jornada que o tornaria o bruxo mais famoso e poderoso do seu tempo. Porém, marotos, será que o Dumbledore tinha as características para ser membro de uma das outras casas? Será que ele possuía o que os outros fundadores prezavam em um bruxo? Ou será que as únicas características realmente marcantes que ele tem são as características de um grifinório? Bom, a gente vai debater um pouco sobre alguns acontecimentos da história e aí a gente vai ver as atitudes que o Dumbledore tomou e vai julgar se aquela atitude condiz com a Grifinória ou alguma outra casa e vamos entender se ele cabe em uma das outras 3 casas. Agora você deve estar pensando, mas não importa, Vini, porque os momentos que a gente vai julgar, ele já era adulto e já tinha sido selecionado pra Grifinória. Verdade, marotos, verdade, mas já parou pra pensar que talvez a seleção das casas aconteça cedo demais? Já parou pra pensar que talvez se ela acontecesse mais tarde na vida de um bruxo, as experiências que ele teve, as vivências, podem destacar características marcantes dele que talvez não fossem tão marcantes assim aos 11 anos de idade? Bom, sabe quem parou pra pensar nessa hipótese? O próprio Dumbledore. Vamos dar uma lida no livro de Relíquias da Morte, no capítulo 33, A História do Príncipe. Então, murmurou Dumbledore, a marca de Karkaroff está escurecendo também. Ele está em pânico, receia uma retaliação. Você sabe o quanto ele ajudou o Ministério depois da queda do Lorde das Trevas. Snape olhou de esguelha para o perfil de nariz torto de Dumbledore. Karkaroff pretende fugir se a marca arder. É mesmo? Exclamou Dumbledore em voz baixa, no momento em que Fleur Delacour e Rogério Davis entravam no jardim às risadinhas. E você, está tentado a se juntar a ele? Não, disse Snape, seus olhos negros acompanhando os 2 alunos que se retiravam. Não sou tão covarde. Não, concordou Dumbledore. Você é um homem bem mais corajoso do que Karkaroff. Sabe, às vezes penso que fazemos a seleção cedo demais. Dumbledore se afastou, deixando o Snape com um ar espantado. Esse trecho, a gente tá vendo uma memória do Snape na penseira de um acontecimento lá em Cálice de Fogo. E aqui, a gente vê o Dumbledore enaltecendo a coragem do Snape, dizendo que às vezes ele pensa que a seleção das casas é feita cedo demais, dando a entender que a coragem do Snape naquele momento era a coragem de um grifinório. Então, ele acredita que se naquele momento o Snape fizesse o teste das casas, ele poderia ir pra Grifinória, porque todas as vivências dele até ali fizeram ele ter uma coragem que talvez o Snape de 11 anos não tinha dentro de si. E é por conta desse trecho que a gente inicia uma variante do quadro Vira-Tempo Maroto, o quadro onde a gente volta no tempo e analisa as possibilidades dentro do mundo bruxo, o famoso What If, ou E se. E a gente vai começar, obviamente, com o nosso diretor de Hogwarts, né? Cacique Supremo, Bruxo-Chefe, Ordem de Merlin primeira classe e o único a quem Voldemort temeu na vida. E sabem quem foram os primeiros bruxos a se aproximar de Dumbledore na escola, marotos? Não foram os bruxos descolados da Grifinória. Foram os Sonserinos que acreditavam que o Dumbledore compactuava com a cultura de pureza de sangue por conta do seu pai, Percival Dumbledore, atacar garotos trouxas que abusaram da sua irmã Ariana. Os Sonserinos acreditavam que Percival havia atacado os trouxas simplesmente por odiar pessoas não mágicas. Porém, a história conta pra gente que já no final do seu primeiro ano, Dumbledore não era mais famoso só por conta desse acontecimento com seu pai. Ele já havia ganhado fama por sua genialidade. Genialidade essa que uma casa em específico tende a prezar bastante, e sim, eu tô falando da Corvinal. O Dumbledore poderia facilmente ter sido selecionado para Corvinal, já que desde novo ele era um prodígio. O bruxo conquistou todos os prêmios que Hogwarts poderia dar a um aluno. Antes mesmo de se formar, ele já tinha um contato com os maiores bruxos do mundo, incluindo o maior alquimista do planeta, Nicolau Flamel. Então, Dumbledore tinha tanto a genialidade que a Casa da Corvinal preza, quanto a ânsia por conhecimento e aquela pitadinha de birutice, né? Que a gente vê em alguns corvinos, como por exemplo a Luna Lovegood. Infelizmente, meus sapatos desapareceram de repente. Eu acho que a culpa é dos nargulês. Mas é isso? Então ele teria ido pra Corvinal? Essa é a única casa que ele se encaixaria além da Grifinória? Não, marotos.
Lembra que eu falei que os primeiros bruxos a se aproximarem de alvo foram bruxos da Sonserina? Então, se a gente parar para analisar, o Dumbledore tinha sim características sonserinas e elas se tornam mais aparentes no famoso verão de 1899, quando Dumbledore conhece uma mente tão brilhante quanto a sua, Gellert Grindelwald, e aqui a gente mergulha a fundo nessa história. Próximo ao seu aniversário de 18 anos, Dumbledore deixou Hogwarts cercado de glórias. Monitor-chefe, monitor, detentor do prêmio Barnabas Flink por excepcional proficiência em feitiços, representante da juventude britânica na Suprema Corte dos Bruxos, medalha de ouro por contribuição pioneira à Conferência Internacional de Alquimia no Cairo. Gellert, o seu argumento de que a dominação dos bruxos visa o próprio bem dos trouxas é, ao meu ver, crítico. Sim, fomos dotados de poder, e sim, esse poder nos dá o direito de governar. Mas isso também nos dá responsabilidades sobre os governados. Devemos enfatizar esse ponto, pois será a pedra angular da nossa construção. Onde discordarmos, como certamente ocorrerá, ela deverá ser a base dos nossos contra-argumentos. Assumimos o poder pelo bem maior. Nessa história, marotos, a gente vê a ambição do Dumbledore no seu ápice. A gente vê o Dumbledore disposto a acabar com o estatuto de sigilo em magia, utilizando as relíquias da morte para conseguir isso. Tudo pelo bem maior. Essas características de ambição, astúcia e determinação marcam um Sonserino, marotos. Então sim, alvo Dumbledore também poderia ter sido selecionado para a casa de Salazar Slytherin. Mas e a Lufa-Lufa? Teria Dumbledore as características necessárias para pertencer à casa de Helga Hufflepuff? Lealdade, paciência, senso de justiça, trabalho árduo, dedicação, essas são todas características que eu enxergo com muita facilidade no Dumbledore. Porém, tem uma característica em específico que pra mim simplesmente desqualifica ele de fazer parte da casa dos Lufanos. Honestidade. Maroto, se a gente pegar o significado de honestidade no dicionário, a gente vai ver o seguinte: honestidade é respeitar a parte de cada um, primando pela harmonia do conjunto, da totalidade. É o princípio de toda democracia, com a garantia de que todos podem e devem fazer a mesma coisa. E se a gente olhar em uma outra definição, aparece assim: característica de quem age segundo normas éticas e morais socialmente aceitas. E é aqui que tá o problema pra mim, marotos. Por quantas vezes Dumbledore não tomou decisões por outras pessoas sem que elas soubessem, sem que elas pudessem sequer opinar sobre a própria vida? Ele traçou o futuro inteiro do Harry sem que o garoto soubesse, e quando ele decidiu contar, ele ainda conta tudo de forma fracionada. Ele não conseguiu ser 100% honesto com o Harry lá em Ordem da Fênix. Ele não consegue ser 100% honesto com o Harry em Enigma do Príncipe quando ele conta ao garoto sobre as Horcruxes. E o Harry ele só fica sabendo da totalidade dos fatos quando ele vê as memórias do Snape. E não foi só com o Harry, marotos. O Dumbledore também usou o luto e o arrependimento de Severo Snape após a morte de Lilian ao seu favor, tá? E mesmo que ele tenha feito isso tudo pensando no bem maior, eu simplesmente não consigo ver um Lufano tomando essas atitudes. Então, maroto, se a Grifinória não fosse a casa de alvo Dumbledore, eu acredito que ele se encaixaria em outras casas com certa facilidade, tá? Tanto a Sonserina quanto a Corvinal. Porém, eu não consigo enxergar o Dumbledore cabendo na Lufa-Lufa por conta dessas características que eu falei aí. Mas e aí, marotos, o que vocês acham sobre isso, hein? Acham que apesar de tudo que eu falei, o Dumbledore poderia sim ser um Lufano? Qual casa você acha que daria mais certo pra ele se ele não fosse um Grifinório? Comenta aqui embaixo e a gente debate sobre isso, tá? E ó, se você não for inscrito, clica nesse botão aqui e se inscreve, que ajuda bastante o canal a crescer. E ó, tá aparecendo 2 vídeos aqui, ó. Vejo você aqui ou aqui. Demorou? Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você em um desses 2 vídeos aqui do lado. E até lá, mal feito. Fui!